E se tudo que você carrega de culpa, medo e cansaço pudesse ser desligado agora, herdeiros do reino, a paz do Senhor, nesta manhã, nós iremos refletir aqui na leitura diária que faremos da nossa escola bíblica dominical, livro Carta que o apóstolo Paulo escrevera a Tito, capítulo de número 3, versículos 4 ao 7, o qual o texto nos diz: Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas as misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Então, nesta manhã, refletiremos nesse texto sagrado, aonde sabemos que a regeneração ela é um resultado da misericórdia e graça divina. Então, é o Senhor que nos regenera diariamente através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo enviado a nós para que nós assim fôssemos regenerados. E isso é sem esforço, sem ressentimento e sem barganha. O Espírito Santo, ele trabalha em nós. Nós não precisamos nos esforçarmos na condição de fisicamente mesmo fazer esforço, mas é necessário nos condicionarmos a estarmos diante do Senhor, olhando e obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus, para que nós, assim, sejamos regenerados através do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que existe algo profundamente poderoso quando o ser humano procede ou percebe que não precisa lutar para ser aceito. E o cérebro humano, nós sabemos que o nosso cérebro ele procura proteção, ele procura ser abrigado e ter sobrevivência. E é uma reação imediata quanto a esta verdade. E quando nós sentimos meio que inseguro, na nossa mente automaticamente vem algum questionamento. Eu estou seguro? Podemos perguntar, eu estou seguro? Nosso cérebro faz essa pergunta. Mas quando sentimos protegido, aí de fato não existe esse questionamento, essa pergunta, mas a afirmação, eu de fato estou seguro na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, através do Espírito Santo, o qual o Filho enviou para nos guardar, para nos ensinar, para nos orientar, para nos direcionar o caminho da verdade. Então, foi exatamente isso que aconteceu quando a bondade e o amor de Deus se manifestaram. Não veio como cobrança. A bondade e o amor de Deus não veio a nós como cobrança, mas eles vieram como resgate. O amor e também a bondade de Deus vieram como resgate. Não veio apontando erros, mas veio oferecendo vida com abundância. Você não foi salvo porque fez tudo certo. Nós não fizemos nada certo e não foi por isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos porque escolhemos fazer as coisas certinhas, até porque é impossível o ser humano fazer sozinho algo certo. Nós fomos salvos por Ele ter decidido por nos amar. O Senhor Jesus escolheu nos amar através do Santo Espírito. E essa decisão ativa algo mais profundo em nós. Ativa em nós o alívio, o descanso e o pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor nosso Deus. Não é? Então, desperta em nós este sentimento quando nós nos sentimos salvos na pessoa de Cristo Jesus. Deus não nos alcançou pelas obras que fazemos, mas pela sua misericórdia. Ele nos lavou, Ele nos renovou,
Ele nos deu um novo começo. Tudo isso Jesus fez. Ele fala diretamente conosco. Nosso instinto mais básico do ser humano é onde Jesus passa, onde Jesus fala, para que nós assim sejamos alcançados pelo seu Espírito. Posso recomeçar sem ser descartado. É a certeza que nós temos diariamente. Nós podemos recomeçar sem ser descartados pelo nosso Senhor. Olha, por exemplo, o versículo de número 5, em que lemos, ele diz: não por causa de alguma atitude justa que podemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, não fizemos nada de bom, não escolhemos, não foi porque fizemos coisas boas que nós somos salvos, mas porque Ele é o próprio amor, Ele nos amou primeiro do que nós o amamos. Assim diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 5, no versículo de número 8. Ele prova o seu amor para conosco, porque mesmo quando estávamos na condição de pecador, Ele nos escolheu. O Espírito Santo ele foi derramado com generosidade. Como diz, você não está sozinho nessa jornada. E quando o cérebro entende isso, quando o nosso cérebro entende essa afirmação, que não estamos sozinhos, a ansiedade diminui drasticamente, o medo perde força. Sim, a esperança ganha espaço constantemente, porque nós temos a certeza em quem estamos ligados, que estamos amando Jesus, que estamos na pessoa de Cristo Jesus através do seu Santo Espírito. Agora, somos justificados pela graça. Somos herdeiros da vida eterna. Isso não é apenas uma promessa futura, é uma identidade presente. Olha o que o texto nos diz no versículo 6, em que lemos, o texto diz o seguinte: que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse Deus é terrível, terrivelmente, a maneira que ele prova o seu amor para conosco. No versículo de número 7, ele continua: ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, nós aguardamos na pessoa de Cristo Jesus como herança a nossa salvação. E esta promessa, isso não é apenas uma promessa futura, é uma identidade presente. Nós somos herdeiros e filho aqui presente antes de nós partirmos para a eternidade. Você não vive mais para sobreviver, você vive porque foi escolhido, Deus te escolheu, o Senhor Jesus nos escolheu para termos uma vida e uma vida abundantemente servindo ao Senhor nosso Deus. Esse Deus é misericordioso para com as nossas vidas, Ele nos ama e prova o seu amor diariamente para com as nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Quando a graça entra, o nosso corpo, ele relaxa, a alma respira e o coração entende. E a resposta do nosso cérebro é: está tudo bem, você está em casa. Quando estamos em Cristo, nós estamos guardados, estamos em casa, na casa celestial, aguardando o momento em que sejamos resgatados para a eternidade. Que nesta manhã, esta palavra ela traga conforto aos nossos corações e nós entendamos que o Senhor Jesus está conosco diariamente na pessoa do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você nesta manhã, pedindo a Ti, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas entendam que estão sendo amados e protegidos pelo Espírito Santo e que há uma herança aguardando na eternidade. Bendito Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã por a reflexão desta palavra, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, clamando ao Senhor que o Teu Santo Espírito continue nos ajudando, nos abençoando, Pai querido, até o dia em que adentramos na eternidade. Isso nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vivem e que reinam para sempre. Amém.